Deus. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Vamos receber nosso pastor. Estará fazendo as apresentações e trazendo a palavra. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você está grato a Deus por essa noite? Irmãos, olha o privilégio que nós temos de estarmos aqui na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus, que bênção, né? Poder estar aqui. Já sentimos a presença, a glória de Deus em nosso meio. O Espírito Santo está operando hoje aqui e nós podemos sentir esse poder nos envolvendo, nos fortalecendo, nos abençoando e abrindo portas espirituais, portas materiais em todas as áreas. Amém? Os irmãos queiram estar assentados. Eu vou trocar de microfone aqui, ou melhor, esse aqui está com um probleminha, vamos ficar com esse aqui mesmo. Eu quero fazer as apresentações. Pode colocar para nós ali já na tela o tema que nós vamos tratar nessa noite. Hoje nós vamos começar um tema novo. O título está ali, ó, uma questão de honra. Se você quiser e puder, já abra a tua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9 para meditação. Quero fazer as apresentações aqui. Está conosco hoje, me alegrei demais em ver a Dona Nélia aqui. Que alegria. Se coloca de pé, Dona Nélia. Alguém não conhecia a Dona Nélia aqui ainda? Quem não conhecia? Irmão Ellison. Mais alguém? O Vando não conhecia. Mais alguém não conhecia a Dona Nélia? Aqui o Rocha. Olha, alguns irmãos não conheciam. Está aí a Dona Nélia, uma bênção. Ela mora nos Estados Unidos e sempre que vem no Brasil aqui, vem nos visitar, vem adorar o Senhor conosco. Você está alegre pela vida dela? Amém. Amém. Glória a Deus. Olha só que bênção. Glória a Deus. Há 35 anos, o irmão João ali já conhece a Dona Nelly, né? Uma bênção de Deus. Nos sentimos lisonjeados pela vida da senhora aqui conosco nesta noite. Amém, irmãos? Os irmãos estão felizes? Glória a Deus. Também está conosco aqui a Sabrina e o Andrew. É isso? Estão ali. Deus abençoe. Faz um sinalzinho com a mão. A filha da irmã Serlei, do seu Mar ali. Serlei está feliz da vida que a filha está aqui. Essa casa aqui é a casa de vocês aqui em Corupá. Sintam-se muito bem-vindos em nosso meio nesta noite. Amém? Os irmãos estão felizes também? Amém. Glória a Deus. Que bênção pela vida da Sabrina, do Andrew. Que alegria tê-los conosco nesta noite. Creio que são só esses. Tem alguém que veio pela primeira vez? Que nos visita? Acredito que os demais já são da casa. Amém? Então vamos para a leitura, irmãos, do texto sagrado. Pode ficar sentado mesmo como está. Os irmãos ficaram bastante de pé hoje no início nos louvores. Fica sentado mesmo. Mateus capítulo de número 15. Eu quero ler do verso 1 até o verso de número 9. Está aqui na tela também. Os irmãos encontraram? Amém? O texto diz assim, ó. Então chegaram ao pé de Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao pai, nem à mãe, e nem à sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, na semana passada nós meditamos no último culto aqui do domingo, no texto
de Provérbios, não precisa colocar na tela, eu vou citar aqui, no capítulo de número 9, no verso 10, em que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência, ou seja, o conhecimento do santo, a sua prudência. Então, irmãos, nós entendemos e aprendemos aqui, no domingo que passou, que nós começamos através do temor. Nem sempre esse temor que nós demonstramos diante de Deus é aquele temor do respeito, mas nós começamos com medo. Medo do inferno, medo da enfermidade, medo da falência econômica, medo da pandemia, medo da política. Então, o nosso coração, em primeiro momento, ele vai servir a Deus por causa do medo. Mas à medida que nós vamos crescendo em Deus, nós vamos nos desenvolvendo na vida espiritual, nós saímos do medo e começamos a viver em sabedoria. Aí nós saímos da infância da fé e começamos a entrar na fase da consciência, da ciência, do conhecimento. E começamos a ver Deus de uma forma diferente. E começamos a viver um relacionamento pessoal com o Senhor que vai para além do medo. Então isso, irmãos, nós vimos na semana passada. No decorrer desta última semana, o Espírito Santo veio falando ao meu coração, e eu creio que nesta noite nós vamos dar um passo a mais no nosso entendimento. Por isso o tema da mensagem que nós vamos tratar hoje é uma questão de honra. O que é honrar? Como que nós honramos ao Senhor? O que acontece com a nossa vida quando nós o honramos? Mantenha ali o cartaz na primeira tela, depois eu peço para mudar. O que acontece quando nós honramos a Deus? O que acontece quando nós desonramos ao Senhor? Então nós vamos tentar entender nos próximos domingos aqui, começando hoje, vamos usar alguns domingos para tratar esse tema aqui. Por exemplo, irmãos, eu quero citar alguns textos para você entender aqui a importância desse tema aqui da honra. Por exemplo, Provérbios 3, versos 9 e 10, que nós sempre colocamos aqui na tela, fala que nós devemos honrar ao Senhor através das nossas primícias, ofertas. Então é uma questão de honra. Êxodo capítulo 20, verso 12, a Bíblia diz que nós devemos honrar ao nosso pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso se repete também aqui em Mateus capítulo 15 e também lá na carta aos Efésios capítulo 6, versos 1 ao 3. Em 1 Samuel 2:30, o próprio Deus ele vai dizer para o seu povo: eu honro a quem me honra. Então perceba, irmãos, que quando nós começamos a viver em honra, e nós vamos entender o que é isso, nós começamos também a viver uma nova dimensão espiritual. O céu começa a se mover, irmãos, na nossa direção, no sentido de que Deus começa a se relacionar conosco de uma forma diferente, como filhos maduros, no sentido espiritual. Em Malaquias, irmãos, no capítulo 1, do verso 6 ao 11, Deus está fazendo uma reclamação com a nação. O povo ali estava vivendo uma crise, as portas se fecharam, e por causa da crise que eles estavam vivendo, eles começaram a trazer diante do altar do Senhor o animal coxo, o aleijado, o cego, o desprezível. E aí Deus vai olhar para a oferta deles e vai dizer: aonde está a minha honra? Se eu sou o pai de vocês, por que vocês não me honram? Se eu sou o Senhor de vocês, por que vocês estão apresentando isso diante do meu altar? Em 1 Pedro, irmãos, capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que o homem deve honrar a sua esposa, a sua mulher, como vaso mais frágil, para que as suas orações não sejam impedidas.
Então, quando nós, dentro do nosso relacionamento conjugal, do nosso lar, nós não entendemos a nossa esposa, isso os maridos, não entendem a sua esposa como o vaso mais frágil, no momento que eles dobram o joelho para orar, o céu está fechado. Hebreus capítulo 13, verso 4, fala que o matrimônio, o leito, deve ser honrado, não deve ter mácula. Lá em 1 Timóteo 6,1, diz que nós devemos honrar aos senhores, aos patrões, eles merecem ser honrados. Por que eu estou trazendo esse resumo aqui? Para nós entendermos, irmãos, que esta é, sim, uma questão primordial dentro da palavra de Deus. É algo super importante que nós precisamos aprender e precisamos entender. Agora nós vamos caminhar aqui um pouco, pode passar para nós ali o slide. O que é honra? Para nós entendermos hoje aqui. Olha só, eu busquei algumas informações para nós começarmos a aprender. O importante é nós entendermos, irmãos, o que é honra. No Antigo Testamento, a palavra traduzida como honra vem do hebraico. Está ali, kabed, derivada do verbo que está ali na tela. O significado literal é ser pesado ou ter peso. Então, lá no Antigo Testamento, quando essa palavra honra, ela aparece, o significado dela é algo que é pesado, algo que tem peso. Mas pastor, como assim algo pesado? Nós já vamos entender melhor, pode passar para nós ali, para o próximo slide. Olha só, no pensamento hebraico, algo que tinha peso era considerado valioso, importante e digno de consideração. Por isso, honrar pai e mãe não significa apenas demonstrar respeito exterior, mas, próximo slide, dar valor e importância a eles, tratá-los com dignidade e consideração, ouvir seus conselhos e instruções, cuidar deles quando necessário, reconhecer a autoridade e o papel que Deus lhes deu na família. Então aqui nesta noite, irmãos, baseado em Mateus capítulo 15, nós vamos ver o que é honra no sentido de honrar ao pai e à mãe. Mas perceba que essa honra, ela não se detém apenas no relacionamento do filho em relação ao seu pai. Ela se manifesta em todas as esferas sociais, em todos os lugares aonde nós estamos inseridos, em todos os relacionamentos que nós vamos fazendo alianças no decorrer da nossa vida, e a honra tem poder de abrir portas ou fechar portas. Quando nós honramos ou desonramos, nós podemos prosperar em determinada situação, ou nós podemos viver uma vida miserável. Então a honra tem esse poder. Vamos continuar ali, próximo slide. Agora no Novo Testamento, o Antigo Testamento hebraico, no Novo Testamento no grego, a palavra grega traduzida por honra no Novo Testamento é tima, do verbo timau, que significa valor, preço, honra, estima. Originalmente a ideia estava ligada ao valor atribuído a algo ou alguém. Ou seja, quando eu honro o irmão Rocha, eu estou declarando que ele para mim tem um valor. Eu estimo a minha amizade com ele, eu valorizo a ele. E quando eu valorizo alguém, o processo natural dessa valorização é a honra. Próximo slide. Olha só, o que é a honra ainda? É estimar, valorizar, reverenciar, tratar como precioso, atribuir valor ou dignidade a alguém. Pode passar. O que é a honra? Em poucas palavras, honrar é dar peso a uma relação. Quando honramos uma relação, segundo o significado bíblico, estamos declarando que aquela relação é pesada. Mas o que isso significa? Uma relação pesada. O que tem a ver isso?
Pesado ou pesada é aquilo que não pode ser movido facilmente, não pode ser desfeito com facilidade. Quando tratamos nossos relacionamentos desta forma, começamos a viver o princípio da honra. Pastor, não entendi. Vamos tentar explicar melhor. Próximo slide vai ficar bem claro para nós. Olha ali, ó. Aqui na nossa esquerda, irmãos, nós temos um objeto. Que objeto é esse? Uma caneta. Aqui na minha direita, na tua direita, nós temos o que ali? Uma montanha. Qual é o mais pesado? O monte, a montanha ou a caneta? Qual que é mais pesado? A montanha. Qual que é o mais leve? Qual que é mais fácil de mover? A caneta. Então eu pego a caneta aqui, eu posso jogar ali para alguém pegar, sim ou não? Eu posso transferir ela para esse lugar aqui, sim ou não? Mas eu consigo fazer isso com a montanha? Não. A mesma coisa, irmãos, é quando nós honramos alguém. Eu estou dizendo que a minha relação com aquela pessoa, o meu relacionamento de amizade com o Rocha é pesado. E aquilo que é pesado não pode ser desfeito com facilidade. Então aquilo que eu honro, aquilo que é pesado para mim, eu simplesmente não mudo de um lugar para o outro. Eu vou consertar, eu vou arrumar, eu vou dar um jeito de fazer funcionar aquilo, sim ou não? É assim. Quando nós honramos, irmãos, uma amizade, nós não jogamos ela fora. Quando nós honramos um casamento, nós estamos declarando que o casamento é pesado. Então, por ele ser pesado, eu não posso simplesmente jogar ele fora. Mas eu vou trabalhar nele, eu vou orar por ele, eu vou me dedicar, eu vou honrar a minha esposa como vaso mais frágil. A mulher vai honrar o marido como o sacerdote da casa, e esse movimento de honra vai trabalhar nessa relação, dizendo que a relação é pesada, que não se move facilmente. E com isso, irmãos, quando nós trabalhamos na honra, nós começamos a viver o sobrenatural de Deus, o céu começa a se mover na nossa direção, e nós começamos a viver coisas extraordinárias, que quando nós não honramos, não entendemos esse princípio, Deus, ele simplesmente não pode, e ele não vai colocar na nossa mão. Como que começa o princípio da honra? Vamos tentar entender um pouquinho mais. Pode passar para mim ali o próximo slide. Olha só, irmãos, essas duas imagens aqui, eles representam o texto que nós lemos aqui nesta noite, os primeiros versículos ali. Olha só, Mateus capítulo 15, verso de número 1. Pode deixar na tela a imagem, não se preocupa, Júlia, pode ficar tranquila, fica de folga um pouquinho aí. Mateus capítulo 15 vai representar, essas imagens aqui representam o que está aqui em Mateus capítulo 15. Se você quiser pegar a tua Bíblia, pega aí. Olha só, diz assim, ó: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Então olha só, irmãos, aqui está representando os discípulos de Jesus, certo? Eles estão na mesa ali se alimentando, comendo. Existia ali alguns rituais de purificação, mas isso não era a lei de Deus. Isso foi feito por tradição, pela religião. E quando Jesus ele estava pregando em algum lugar, os fariseus estavam observando o Belano, o Rocha, o Guilherme, o Joel, os discípulos de Jesus. E eles começaram a perceber que eles não lavavam a mão, comiam ali meio de qualquer jeito, sentavam ali na mesa, se alimentavam, e os fariseus e os publicanos, olhando isso, começam a criticar os discípulos de Jesus. Mas tem outro problema que está acontecendo aqui, porque agora Jesus vai responder eles, no verso 3, dizendo: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo:
honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, o verso 15, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai e nem a sua mãe. Presta atenção, irmãos, Êxodo capítulo 20, verso 12, está ali o primeiro mandamento com promessa, que é honrará ao seu pai e à sua mãe. O que é honrar? É eu declarar através das minhas atitudes que aquela relação é leve, pesada, que ela tem valor, eu preciso consertar ela. Mas os fariseus, eles não queriam honrar pai e mãe. Então o que eles estão fazendo aqui no verso de número 5? Olha só, eles inventaram na religião deles, na tradição deles, eles tentaram achar um escape ali, uma brecha, para não precisar honrar pai e mãe. E olha o que eles vão fazer, eles vão colocar Deus no meio aqui. Verso 5 diz assim, mas vocês estão dizendo, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. O que quer dizer isso aqui? Eles precisavam cuidar do pai e da mãe, sim ou não? O pai e a mãe estavam doentes, eles precisavam comprar remédio, sim ou não? Sim. O pai precisava ali de uma casa, de um lugar para morar, eles eram obrigados pela lei a disponibilizar, a financiar um local para o pai morar, sim ou não? Sim. Mas o que eles estavam fazendo? Verso 5, mas eles diziam, vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, eles chegavam e falavam para o pai e a mãe isso aqui, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? O que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando o dinheiro deles, presta atenção, para não auxiliar o pai e a mãe, eles estavam pegando o valor deles, o dinheiro deles, e dizendo, esse dinheiro aqui é para oferta ao Senhor. Até mudavam de voz. Esse dinheiro aqui está reservado para o templo. Então, como está reservado para Deus, até mudavam de voz na hora de falar. Eu já não posso mais ajudar o meu pai, eu já não posso mais ajudar a minha mãe. Então, eles, entre aspas, irmãos, estavam buscando aqui uma brecha, usando até mesmo o nome de Deus, para não fazer aquilo que Deus havia determinado. E eles estavam usando a tradição, a religião, a religiosidade, para se esconder, se eximir de um relacionamento que eles deveriam ter com o pai e com a mãe. Isso acontece hoje, sim ou não? Como que acontece hoje isso? Nos nossos dias. Vamos aplicar isso para nós entendermos? Quantos homens de Deus que saíram pelo mundo pregando 3 meses a fio e deixou a família em casa e abandonou a esposa, mas eu estou pregando, eu estou fazendo a obra de Deus, eu sou um grande homem de Deus, mas não criou filho, não cuidou da mulher, não ensinou o menino no caminho que deve andar, depois ele é um grande pregador, mas o filho está nas drogas. Ela é uma grande mulher de Deus do manto, mas o filho não se converte, a filha não quer saber de igreja. Por quê? Porque são fariseus, são religiosos, estão usando a religião até o templo, com cargos, com ocupações, estão substituindo a base da lei, que é a honra, que é o amor, estão colocando coisas e funções no lugar. E parece que é espiritual.
Mas não é. Isso estava acontecendo aqui com os fariseus. Então eles estavam dizendo: olha, eu não posso honrar o meu pai, porque agora todo o dinheiro que eu tenho agora, eu entreguei no gasofilaço ali no templo, eu santifiquei ao Senhor, e agora eu não tenho mais nada a ver com isso. Irmãos, muitas vezes é melhor orar menos e brincar mais com o filho. Sim ou não? Muitas vezes, irmãos, é melhor vir menos para a igreja e sair com a esposa. Sim ou não? É assim ou não é? Pastor, mas você está dizendo que não deve vir para a igreja? Não, irmãos, tudo tem um tempo, mas a nossa vida, ela deve ser uma vida equilibrada na presença de Deus, para não pender nem para um lado e nem para o outro, para nós não arrumarmos desculpas espirituais, para nós não fazermos aquilo que na realidade nós não queremos honrar, aquilo que Deus colocou na nossa mão para nós honrarmos. O que é honrar? Honrar é viver com equilíbrio, é entender que as relações, elas não são leves, é entender que o meu casamento é sagrado, a minha filha foi Deus quem me deu para eu criar, educar e para colocar ela no caminho que ela deve andar na presença de Deus. Eu vou apresentar ela diante do Senhor. E se nós vivermos isso, irmãos, nós vamos sair da religião que está olhando para alguém ali que não está lavando a mão, mas não está vendo os seus próprios erros e defeitos, em que não estão aqui, ajudando aqueles que mais deveriam ser ajudados. Amém, irmãos, ou não amém? Quer ver como a religião funciona? Aqui, irmãos, nós levantamos as mãos, nós falamos em línguas, muitas vezes oramos alto ou oramos baixo, mas quando saímos ali do lado de fora, muitas vezes alguém do nosso lado está acamado, o outro está na sarjeta, mas nós passamos como o sacerdote ali, pelo samaritano que está, pelo andarilho ali que está caído, e nós não conseguimos e não estendemos a nossa mão, porque a nossa religião está na frente daquilo que Deus tem para nós. Aí passa o sacerdote, passa o levita, alguém está ali caído, está machucado, e precisa vir o samaritano, o bom samaritano, para curar as feridas. Nesta noite Deus está te chamando para honrar as relações, para entender o que Deus quer de você, porque não adianta, irmãos, aqui na igreja é bom, e nós devemos nos reunir, e nós devemos adorar a Deus mesmo, é maravilhoso. Hoje o céu se abriu aqui enquanto nós adorávamos ao Senhor, mas neste exato momento tem alguém do lado de fora que está precisando da minha e da tua ajuda. Quando nós olhamos, irmãos, ali, os fariseus, ali os homens do templo, os anciãos, a minha Bíblia diz, estavam vivendo a tradição, então eles estavam preocupados ali, brigando por causa de coisas pequenas, passageiras. O que ia mudar? Ia dar uma dor de barriga em Pedro ali, porque ele não lavou a mão. Tiago talvez ia ter um problema ali por não ter lavado e higienizado bem a mão. Poderia acontecer. Mas o problema maior é que eles estavam se escondendo atrás da lei, fingindo que não estavam vendo aquilo que Deus ordenou que eles deveriam fazer, com aparência de religião. Você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Passa para nós ali, por gentileza. Porque Deus coloca como mandamento a questão de honrar pai e mãe? Porque quem não consegue reconhecer o pai ou a mãe como autoridade, dificilmente reconhecerá outras autoridades. Então, se você observar um filho, por exemplo, a Heloísa, ela tem 9 anos, ela precisa me honrar? Não, ela precisa me obedecer.
Uma criança ali, irmãos, 3, 4, 5 anos, 6 anos de idade, ela não precisa honrar. Ela precisa obedecer. Então, eu falo para a Heloísa, vai, ela precisa ir. Eu falo, vem, ela vem. Mas quando ela tiver ali 17, 18 anos, 20 anos, aí sim ela vai começar a ter a possibilidade de me desobedecer. Aí começa a honra. Por que Deus ali, Ele coloca como primeiro mandamento, como promessa, honrar pai e mãe? Porque a família, o pai e a mãe, é a primeira instituição e a que mais representa a Deus na face da terra. Então, antes de um menino conhecer a Deus, antes de a criança conhecer a Deus, ela vai conhecer o pai, vai conhecer a mãe, e vai conhecer a Deus através dos princípios do pai e da mãe, e vai honrar o pai e a mãe como se estivesse servindo e honrando a Deus. Então é por isso que Deus vai dizer que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, porque quem não consegue reconhecer o pai e a mãe como autoridade, dificilmente reconhecerá outras autoridades. Alguns dias atrás eu vi uma reportagem, talvez você já ouviu alguma reportagem sobre El Salvador. Quem que já viu ali o Nayib Bukele? O que ele está fazendo naquele país, como ele mudou a rota daquela nação aqui na América Central. Mas por que El Salvador chegou naquela situação de ter o maior índice de criminalidade do mundo? O país mais violento da terra era El Salvador, até que Nayib Bukele entrou na presidência ali naquele país. Nas décadas de 70, 80 e 90, houve uma guerra civil em El Salvador. Então o que aconteceu? Os homens morreram, os filhos ficaram órfãos, muitos deles sem pai migraram em massa para os Estados Unidos, para Los Angeles, e ali criaram e viveram dentro das facções criminosas. Quando ascendeu ao governo americano Bill Clinton, ele extraditou esse pessoal. E quando eles voltam para El Salvador, eles voltam agora sem pai, sem honra, e começam a gerar em El Salvador o pânico, o medo naquela nação, a ponto de ela se tornar o país mais perigoso da terra. O maior índice de homicídios do mundo era em El Salvador. Por quê? Uma nação órfã, uma nação que não tinha pai, uma nação que fazia tudo que vinha na sua cabeça. E quando, irmãos, nós começamos a viver assim, o curso da nossa vida, da nossa história, começa a enveredar, a ser direcionado para um caminho mau, de destruição, de morte. Por isso que nesta noite, irmãos, Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer prosperar a nossa vida. Ele quer corrigir o rumo da nossa história, como a partir do momento que nós começamos a honrar pai e mãe. Mas pastor, o meu pai morreu, a minha mãe morreu, o que eu faço? Você vai honrar as autoridades, as lideranças, aos pastores, aos governos da empresa, ali o patrão, o dono da empresa. Aí você vai estar honrando representantes de Deus que estão na função de pais, e você vai começar a depositar essa honra neles, e Deus vai começar a te ver de uma forma diferente e abençoar a tua vida de uma forma diferente. Olha só, irmãos, os primeiros representantes de Deus aqui na terra são os pais. Quando essa relação de honra é quebrada, muito provavelmente essa pessoa terá problemas com todos os tipos de autoridades ao longo da vida. Essa pessoa passa a viver por obediência ou bajulação, mas quase nunca por honra. Qual que é a diferença de honra para bajulação? Honra é aquilo que eu faço por aquilo que o Joel é. Bajulação é aquilo que eu faço por aquilo que o Joel pode fazer por mim. Parece a mesma coisa. Muitas vezes as atitudes são iguais. Mas Deus, Ele está sondando o meu e o teu coração.
Então a bajulação é o que o Rocha pode fazer por mim, aonde ele pode me colocar, qual é a network aqui que eu vou fazer para chegar em determinado lugar. Isso é bajulação. Honra não, honra é o que o Rocha é. A minha relação com o Rocha é pesada, eu vou me manter fiel. A minha relação com a minha esposa é pesada, ela não vai se desfazer facilmente. Isto é honra. É assim que Deus trabalha, irmãos. Ele trabalha por honra e não por bajulação. Nós podemos começar por obediência, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, mas Ele quer nos levar para essa posição de honra, aonde estão as promessas dEle para a nossa vida. Você pode adorar a Deus nessa noite? Pastor, por que a minha vida dá errado? Eu invisto, não acontece. Eu entro numa porta aqui, a porta desfaz. E eu tento aqui gerar alguma coisa. Eu tenho tantos sonhos, mas eles não acontecem. Porque muitas vezes princípios de honra são quebrados. Muitos de nós crescemos em lares disfuncionais, não entendemos isso. Aí bajulamos, a porta abre, mas depois que abre, fecha novamente. Aí tentamos o nosso jeito, forçamos a porta ali, até entramos em algum lugar, mas lá na frente vai dar errado. Nós precisamos aprender a honrar, porque isso glorifica o nosso Deus, é um princípio espiritual. E o nome do Senhor é glorificado quando eu honro meu pai, a mãe, quando eu honro a esposa, quando a esposa honra o marido, quando alguém honra o patrão lá no trabalho, não porque o patrão está vendo, mas porque ele quer honrar e ele está fazendo independente do que o patrão está vendo, ele quer glorificar o nome do Senhor naquele lugar. Aí as portas se abrem. Na semana passada eu escutei um testemunho lindo, irmãos, de honra. Toda semana que nós conseguimos, nós visitamos uma senhora que está acamada, teve um derrame ali, e um dia eu conversando com o filho dela, ele me contou a situação, eu disse, não, eu com a Thaís, nós vamos visitar essa senhora. E nós visitando ela essa semana, ela disse para nós, eu estou muito feliz. E nós, dona Lúcia, por que a senhora está feliz? Porque a minha patroa veio me visitar. E ela disse que não se encontra mais cozinheiras como eu nos dias atuais. Irmãos, eu me alegrei porque eu vi a honra de um lado e eu vi a honra do outro lado. Quem estava em cima honrando a funcionária porque ela era uma excelente funcionária e trabalhou não apenas por necessidade e pelo dinheiro, mas por honra. Mas por outro lado eu vi aquela senhora muito feliz ali naquela cama, porque alguém em eminência está honrando ela, dizendo, olha, parabéns, eu estou preocupada com você, eu não me servi apenas do que você tinha para me dar quando você trabalhava para mim, mas eu estou considerando você importante aonde você está agora, porque a minha relação contigo é pesada. Aleluia! Irmãos, os fariseus viviam por aquilo que eles tinham, enganavam até dizendo que era para Deus, mas na verdade eles queriam apenas para eles. Nesta noite Deus está te convidando para honrar o pai, para honrar a mãe, para honrar o patrão lá na empresa, para honrar a esposa, para honrar o filho, para honrar quem está ali em posição de eminência sobre a tua vida, e aí Deus vai começar a abrir portas poderosas para você. Mas pastor, aquele homem é terrível. Honra. A honra tem um poder extraordinário, irmãos, de abençoar a nossa vida e abrir portas que o inferno não pode fechar. A honra, irmãos, tem poder de nos colocar, irmãos, em lugares estratégicos, com pessoas estratégicas que vão abençoar a nossa vida quando nós aprendemos a honrar. Aleluia! Você pode adorar ao nome do Senhor por isso? Quer ver, irmãos, algo interessante na vida de Davi? Eu ouvi essa semana, estava estudando muito sobre esse assunto, e um pastor falou, por que Davi ele foi colocado no fronte de batalha para lutar com Golias? Porque ele matou leão e urso? Não. Ele chegou lá servindo ao seu pai,
levando ali um alimento para os irmãos. E quando ele fica sabendo o que está acontecendo no fronte de batalha, ele olha aquilo e descobre que aquele gigante está 40 dias afrontando Israel. E o que ele diz? Eu vou lutar. Eu vou entrar nessa guerra. Mas antes de entrar na guerra, com quem que ele vai conversar? Não. Com quem? Com Saul. Por que ele foi conversar com Saul? Porque Saul era a autoridade, era o rei, era o príncipe. E quando ele vai ali ter com Saul, Saul olha para ele e diz, não, você não pode. E o que ele vai fazer? Quem que esse Saul pensa que ele é? Ele não sabe que eu matei lá um leão, eu matei o urso. O que ele está pensando? Foi assim que ele agiu? Ele disse, não, meu senhor, eu estava lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, vinha o urso, e eu matava o urso, vinha o leão, e eu matava o leão. Aí Saul botou fé nele e disse, tá bom, você vai, mas você vai ir com a minha... E mais uma vez, o que Davi disse? Não, sai para lá com essa armadura aí, eu não uso isso aí coisa nenhuma. Foi isso que ele fez? Não, ele vestiu a armadura de Saul. Saul olhou para ele, percebeu que não estava dando certo, e Saul disse, não, é verdade, vai do teu jeito. O que Davi fez? Ele foi vivendo em autoridade e obediência. Quem colocou Davi lá no fronte de batalha foi Deus, mas através de quem? De Saul. Por quê? Porque uma pessoa, quando nós honramos ela, tem o poder de colocar diante da batalha que vai abrir as maiores portas da nossa vida. É isso que nós temos que entender, irmãos. E muitas vezes por não honrarmos, por termos o nosso jeito, por vivermos da nossa maneira, e muitas vezes ali dando pontapé e vivendo de qualquer jeito e xingando, nós começamos a perder grandes oportunidades que Deus quer colocar na nossa mão, de prosperidade, de empresas que Ele quer nos entregar, de negócios que Ele quer colocar na nossa mão para nós fecharmos, de oportunidades em todas as áreas da nossa vida, e nós vamos perdendo, e a vida vai passando, e nós não vivemos princípio de honra, e nós começamos a dizer, ó céu, ó Deus, ó vida, a minha vida não vai, não anda, o que está acontecendo? Muitas vezes você é chato, uma pessoa intragável, é ruim de conversar, e começa a perder oportunidades. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Vamos continuar, próximo slide ali para nós. Olha só o que diz aqui, Efésios capítulo 6, verso 1 ao 3. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, quando eu honro as autoridades, a minha vida ela vai bem. Isso aqui é uma promessa, irmãos, de prosperidade no sentido financeiro. E além do financeiro, está dizendo ainda para que você tenha longa vida sobre a terra. Então quem aprende a honrar vai ter uma vida longa e uma vida próspera. Vai ser abençoado no trabalho, nos negócios, e Deus ainda vai dar saúde, vai guardar. Você está disposto a honrar a partir de hoje? Então levante a tua mão para honrar ao teu Deus nessa noite, para glorificar ao nome dEle hoje aqui. Deus está, irmãos, nesta palavra, nesta noite. Por quê? Porque Ele quer nos tirar da dimensão de servi-lo apenas com temor e com medo para a sabedoria e honra. E aí você vai ver o que Deus vai começar a fazer em vidas aqui, o movimento que vai acontecer de prosperidade, de homens e mulheres aqui sendo abençoados, sendo colocados em posição de eminência na cidade, no país, e você vai ver Deus levantando homens e mulheres poderosos sobre a face da terra. Aleluia!
Irmãos, imagina que tem 2 funcionários lá na empresa. E um deles é muito bom no que ele faz. Então ele é produtivo, ele é rápido. Ele entrega o trabalho dele no prazo. Mas ele diz assim: opa, fiz o que tinha que fazer, agora eu vou cruzar meus braços aqui e ponto final. Aí o patrão fala alguma coisa para eles: não, quer trabalhar aí no sábado? Eu? Não, jamais. Aí o patrão quer fazer alguma coisa a mais, aí ele diz: não, já fiz a minha parte, eu começar 15 minutos antes, aí não. Ele conta até os segundos ali para passar o crachá. Mas ele entrega. Sabe o que vai acontecer com ele? Quando aquele outro que não entrega tudo o que ele entrega, começar a entregar 80% do que esse faz, sabe o que o patrão vai fazer? Mas o outro honra, está do lado do patrão, o patrão confia nele, o patrão pode conversar com ele, quando o patrão precisa de ajuda, ele está ali para ajudar. Sabe o que vai acontecer? Na primeira crise, o mega produtivo, vai embora. E aquele mais ruinzinho ali, mais que honra, vai permanecer. É assim que funciona, irmãos. Tem pessoas que o patrão tolera, precisa dele, mas na primeira oportunidade ele vai dizer: opa, tem alguém aqui que faz 80% do que você faz, eu vou investir nele, eu vou ajudar ele, eu vou levantar isso aqui, mas você eu não preciso mais. É assim que acontece, irmãos, na vida material, na vida espiritual, nos relacionamentos que nós temos familiares, de amizades. Quando nós não honramos, muitas vezes nós somos demitidos, descartados, esquecidos, abandonados, deixados de lado. Estamos olhando para Deus dizendo: Senhor, mas eu queria entrar na batalha, Senhor, eu posso matar o gigante. Verdade, pode, mas não honrou o príncipe, não entendeu o que Deus estava fazendo, o processo espiritual da honra. Não entendeu que as relações, elas não são leves, elas devem ser pesadas, devem ter fundamentos. Temos que investir nelas, temos que consertar elas, aquilo que está estragado, consertar. Aí nós estamos honrando as nossas relações, e com isso estamos honrando a Deus e glorificando ao nome do Senhor, vivendo os princípios do Senhor para as nossas vidas. O que acontece? Nós vamos ir bem. A nossa vida, ela será longa sobre a terra. Isso não é o Maicon que está falando, não é o pastor da comunidade que está falando. Isso aqui quem falou foi o Espírito Santo de Deus, usando Paulo. É uma verdade, irmãos. E por isso que Jesus está aqui dizendo para os fariseus: mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Ele sabe, não precisa. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então nós temos que honrar ao nosso Deus, honrando ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Ah, mas eu adoro a Deus. Então, se eu adoro a Deus, eu vou servir a quem eu estou vendo. Porque muitas vezes aqui eu sou tão pentecostal, mas na hora de ajudar, na hora de fazer, na hora de buscar, na hora de trazer, na hora de levar, não é comigo. O que Isaías está dizendo aqui, e Mateus está repetindo, são fariseus. E a desonra produz miséria, produz fracasso, a desonra produz lares destruídos, a desonra produziu uma nação que se tornou a maior índice de criminalidade do mundo. Hoje ali tem as maiores penitenciárias, os maiores presídios estão em El Salvador. Por quê? Por causa de uma nação que cresceu sem honra.
Você está entendendo isso nessa noite? Você pode glorificar o nome do Senhor? Pode passar, próximo slide ali, nós encerramos aqui uma questão de honra. É assim que nós devemos viver. A relação entre você e Deus é pesada ou é leve? Se é pesada, trabalhe nela, construa ela. Não jogue fora a relação. Invista na relação. Se é pesado, o teu casamento é pesado ou é leve? Deve ser pesado. Então invista, ajuste. Não dê desculpa como os fariseus. Não é assim. Eu estou fazendo para Deus aqui. E Deus está dizendo, não, vai lá e conserta a tua relação para honrar. Joel e a Rose, pode adorar com aquele primeiro louvor. Primeiro louvor começaram adorando aqui. Os irmãos podem permanecer sentados. Nós vamos adorar a Deus nesta noite. Se você puder fechar os teus olhos, feche agora. Talvez você está se perguntando, mas por que a minha vida é de fracasso em fracasso, derrota em derrota? Por que isso está acontecendo? Quem sabe tem que ligar para alguém, para o pai, para a mãe. Pastor, meu pai morreu, minha mãe também, não tem mais o que fazer. Então a partir de hoje você vai falar com Deus, vai pedir perdão para Deus. E nos relacionamentos e pais que você tem, quem são os teus pais? É o governo, é o pastor na igreja, é a liderança que Deus colocou. Lá no trabalho é o patrão, na empresa. São pais, são governos, são lideranças. E nós vamos honrá-los. E essa cultura de desonra vai embora. Para que as promessas do Senhor, elas venham se realizar, se concretizar dentro da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar. E nós vamos gerar um lar com um princípio de honra. Nossos filhos vão crescer assim, honrando e adorando a Deus. Feche os teus olhos e abre o teu coração. Deus está abrindo portas nessa noite.
Vai começar um novo ciclo na tua vida. Brechas estão sendo fechadas nesta noite. Aleluia. Tomar o lugar dele, não apenas aqui na igreja, mas no coração. Canta agora e diz: Senhor, toma o teu lugar aqui no meu coração, o teu lugar de honra na minha vida. E Senhor, a minha relação contigo é uma relação pesada, é uma relação pesada, é uma relação de honra. Aleluia. Santo e poderoso
adore ao Senhor por um minuto. Pede perdão para Ele pelas desonras. Você não faz ideia o quanto essa palavra está me confrontando, irmãos. Aleluia. O quanto eu estou olhando para a minha vida, olhando para trás e percebendo o quanto poderia ter sido diferente a minha história. Mas que bom que o Senhor está abrindo os meus olhos. Que bom que Ele está abrindo os teus olhos nesta noite. Que bom que Ele está querendo abençoar a tua vida através desta palavra. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Os fariseus deram a desculpa, entre aspas, perfeita, é para Deus. Então Deus não vai se importar, é para Ele. Assim eu posso desonrar. E muitas vezes as nossas desculpas, irmãos, são piores. Por quê? Porque nós desonramos a nossa casa, muitas vezes, no entretenimento. Desonramos a nossa casa trabalhando mais do que precisamos. Desonramos a Deus, muitas vezes trocando Ele por outras coisas. É desonra. Nessa noite vamos nos arrepender como igreja. Vamos declarar que a nossa relação com Deus é uma relação pesada. Vamos declarar que a nossa relação com a esposa, com o marido, é uma relação pesada, é prioridade. Vamos declarar que a nossa relação com os nossos filhos é uma relação pesada, para eles não serem filhos órfãos e pais vivos. Aleluia. 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 Deus quer te abençoar. Entenda isso, Deus quer te abençoar. Ele quer levantar pessoas poderosas. Ele não tem problema para enriquecer ninguém. Ele não tem problema para abençoar ninguém. Ele não tem problema para dar casa, para dar carro. Ele não tem problema, irmãos. O nosso Deus não é pobre. Mas muitas vezes as nossas atitudes de desonra produzem miséria, fracasso, pobreza, doenças. E nós não estamos entendendo e dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Vamos orar. Deixa Deus te usar, irmão Rocha, no fundo. Vamos orar. Aleluia. Senhor Deus e maravilhoso Pai, Senhor, a Tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai. E nós estamos implantando nesta noite, Pai, a cultura da honra. Senhor, nós não somos perfeitos e vamos errar muito ainda, mas nós vamos a partir de hoje começar a viver em princípios que até aqui não norteavam a nossa vida. Nós vamos começar a viver a partir de hoje em princípios, ó Pai, que daqui a 1 ano, 2 anos vão abrir portas extraordinárias para nós, que nós nunca sonhamos, nunca imaginamos, mas é a honra do Senhor que estará sobre a nossa vida, Pai. Senhor, nesta noite toca em vidas aqui, ministra a Tua presença agora sobre lares, sobre famílias, sobre casamentos, sobre ministérios, ó Pai. Começa, Senhor, a preparar o coração do Teu povo para grandes coisas que o Senhor vai fazer nesta cidade, para grandes coisas que o Senhor vai operar, Senhor, aqui por meio da comunidade da fé em Cristo na cidade de Corupá. Senhor, vidas que serão abençoadas estão aqui, homens e mulheres que serão prósperos, Senhor, estão aqui, mas eles precisam entender o princípio da honra, e assim eles vão entender o porquê, Senhor, tantas coisas estão trancadas na vida deles até aqui, e a Tua mão vai começar a se mover na vida deles, ó Pai. O Senhor vai colocar naquele
fronte de batalha, ali onde está aquele gigante, para derrubar o gigante, para colocar em posição de honra, de eminência, em posições de prosperidade, em posições de bênçãos, ó Pai, espirituais, materiais, Senhor, em posições e cadeiras que o Senhor tem preparadas para a tua igreja neste tempo, Senhor. Senhor, agora quebra toda a barreira espiritual. Eu repreendo agora os demônios que têm atuado em vidas, em sofismas, em pensamentos, em cadeias espirituais da mente, em cadeias espirituais do coração. Senhor, agora ministra aquela unção que despedaça todo jugo sobre a mente deste homem, sobre a mente desta mulher, que até aqui cresceu e viveu em desonra, desonrando o pai, desonrando a mãe, desonrando a esposa, fazendo, Senhor, ali por baixo dos panos aquilo que não te honra e aquilo que não te agrada. Mas a partir de hoje nós estamos tomando uma posição nova, uma vida nova, Senhor. Nós decidimos viver em honra, para prosperarmos, para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para vivermos a saúde, o progresso, a paz, a alegria que o Senhor tem preparado para as nossas vidas neste tempo, Senhor. Senhor, agora nós quebramos barreiras espirituais. Agora, Senhor, nós colocamos por terra espíritos de enfermidade. Agora nós colocamos por terra espíritos de miséria, de fracasso, de derrota, de falência, que até aqui, Senhor, tem acompanhado esta vida, que até aqui tem acompanhado esta casa. Senhor, tem vidas que tem falado, isso é espírito familiar, é maldição hereditária. Senhor, não é. São, Senhor, algumas coisas que nós fazemos que abrem brechas, que abrem portas para o inimigo entrar, para ele se andar, para ele trazer, Senhor, miséria, para trazer fracasso, para trazer, Senhor, coisas ruins para a nossa casa. Mas em nome de Jesus agora, nós repreendemos, Senhor, todos os demônios. A partir do arrependimento, a partir da mudança de direção, a partir do momento que nós vamos viver, Senhor, pautados na Tua Palavra, essas cadeias espirituais estão sendo quebradas agora, estão sendo anuladas agora, estão sendo desfeitas agora, em nome de Jesus, Senhor. Toca lá na casa, toca lá no lar, toca lá, Senhor, na vida material, lá naquela empresa, aonde, Senhor, aquela promoção está trancada, aonde aquele contrato está trancado, Senhor, ali, Senhor, naquela causa, na justiça, que há tanto tempo está trancada. Mas a partir desta noite, a partir, Senhor, desta decisão, a partir desse posicionamento, nós declaramos a prosperidade, nós declaramos um novo tempo de vitória, um tempo de milagre, um tempo que está vindo sobre esta igreja, em que o Senhor vai levantar homens e mulheres, ó Pai. Senhor, vai levantar vida aqui, para colocar em posição de honra nesta sociedade, e o Teu nome será glorificado, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus com alegria? Bem forte, irmãos, é para Ele. Aplauda com alegria, adorando ao nome dEle, glorificando ao nome dEle, declarando que é para Ele essa adoração e esse louvor, que Ele tem honra neste lugar, que Ele é bem-vindo neste lugar, que a presença dEle é desejada aqui nesta noite, no nosso coração. Senhor, assuma a Tua posição aqui. Senhor, se assente no trono do nosso coração desta noite, Pai. Senhor, nós entregamos tudo a Ti, a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, Senhor, para Ti. Vai entregando para Ele agora a tua casa, vai entregando para Ele agora a tua vida, vai entregando para Ele agora as tuas finanças. E diz: Senhor, eu te honro, eu te honro, eu te honro, eu te adoro, eu te glorifico, e eu vou honrar, honrando aos meus irmãos, honrando a minha família, honrando ao pai, à mãe, honrando aos filhos. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Você está grato ao Senhor nesta noite por essa palavra? Amém? A semana que vem tem mais. Nós vamos continuar nesse tema aí por mais 1 ou 2 domingos, conforme o Espírito Santo for direcionando. E eu creio, irmãos, que a partir destas mensagens nós vamos viver coisas novas da parte do Senhor para as nossas vidas. Meu maior desejo, irmãos,
é ver vocês prosperando. Amém? É ver os irmãos crescendo financeiramente, ministerialmente, na saúde física, na família. Irmãos, esse é o propósito da igreja. É o mundo olhar para a igreja e ver que a igreja é diferente. Amém? Você pode adorar a Deus por isso? Glória a Deus.